Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês, não eu, mas o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Miguel, sobre transformação. Não quero falar de transformação de uma pessoa que está numa vida longe do Senhor e precisa vir até Ele para ser transformado. Mas eu quero falar de transformação de pessoas que já decidiram ter uma caminhada com Ele, decidiram, Luciano, viver o propósito dele nas suas vidas, mas em alguma área das suas vidas, ou até em toda a sua vida, elas ainda estão necessitando viver transformação. Todos nós aqui, provavelmente, Marilda, temos talvez alguma área que ainda precisa ser movida por Deus, precisa ser tocada por Deus. O problema, Catiele, e bom vê-los aqui, é que às vezes nós não nos damos conta, ou pelo menos não reconhecemos perante os outros. Eu preciso dizer algo para você antes de tudo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Que se você acha que você já está totalmente transformado, você está totalmente equivocado, e eu posso provar para você. Quem quer que eu prove que você, para a igreja hoje, que todos nós ainda precisamos viver alguma área de transformação? Levanta a mão, quem quer que eu prove? Posso provar? Posso provar? A prova é simples. Só o fato de você estar respirando mostra que você ainda precisa viver alguma transformação. Porque se você já tivesse totalmente transformado, você já não estava mais aqui, Jesus já tinha te levado. Sim ou não? Se você estiver perfeito, se está tudo ponto na sua vida, para que vai ficar perdendo tempo nessa terra? Ele te leva. Nós estamos em constante transformação, em constante processo de mudança, amém, queridos? Talvez alguns tenham algumas áreas, né? Talvez outros tenham apenas uma área. Talvez alguns tenham um volume maior de transformação que ele precisa passar. Talvez outros já estão num processo mais próximo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas todos nós encontramos em algum momento, em alguma área, em alguma situação, coisas que nós precisamos permitir Deus tocar. Esse texto ele fala de um homem que provavelmente muitos de vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido, já devem ter sido ministrados sobre Zaqueu. Zaqueu era um judeu. Quando Jesus traz a salvação para a sua casa, no verso 10 que nós lemos, no verso 9, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Sabe o que ele estava dizendo? Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é da família de Deus. Não estamos falando aqui, Vanessa, da transformação de um ímpio. Nós estamos falando da transformação de um homem que era filho de Abraão, alguém que deveria ser respeitado pelo povo judeu como seu irmão, como seu patrício, fazia parte deste grupo de sacerdotes. Porém, a palavra do Senhor diz que este homem, mesmo fazendo parte desta família sacerdotal chamada Israel, filhos de Jacó, ele precisou ter um encontro com essa transformação. Vamos entender um pouco a história de Zaqueu. Então nós precisamos entender. Jesus ele faz esse milagre na vida de Zaqueu, esse processo de transformação na vida de Zaqueu, numa cidade chamada Jericó. Dos 4 evangelhos, nós vamos encontrar, Júnior, apenas Lucas falando da história de Zaqueu. Nenhum outro evangelho vai falar deste encontro de Jesus com Zaqueu. O que nós precisamos entender é que provavelmente tudo indica que Jesus ele vai apenas uma vez em Jericó. Uma vez ele passou apenas por Jericó, e nessa única vez, Vanessa, ele operou 3 grandes milagres, Maria, que a Bíblia apresenta. Quando nós falamos de Jericó no tempo de Jesus, nós precisamos entender o que, dona Elenira? Que Jericó ela era dividida em 2 partes. Jericó, Sebastião, era dividido primeiro na velha Jericó, na velha cidade. Não é aquela primeira cidade que foi destruída por Deus quando Josué entrou na terra de Canaã, mas uma cidade que foi reconstruída em cima daqueles alicerces. Diga-se de passagem, quem reconstruiu Jericó, reconstruiu debaixo de uma maldição. Deus deixou bem claro que ninguém poderia reconstruí-lo, e se reconstruísse, seria a preço de sangue. O rei que reconstruiu, o homem que reconstruiu essa cidade, ele enterrou o seu primeiro filho quando colocou o fundamento do muro e entregou o último filho à morte, né? Foi levado o último filho dele à morte quando ele terminou a cidade. Essa é a velha cidade. Era a cidade mais antiga, provavelmente a periferia. 2 a 3 quilômetros depois, nós encontramos a nova cidade de Jericó, no tempo de Jesus. E esta nova cidade de Jericó, então, ela é levantada para afastar um pouco, né, a distância um pouco daquilo que eles viam que às vezes acontecia como própria maldição, daquilo que não deveria ter sido reconstruída a cidade.
Bom, quando Jesus passa por essa cidade, quando Jesus passa por esse vilarejo, nós precisamos entender que primeiro ele chegou na velha Jericó. E quando ele chega na velha Jericó, na entrada da cidade velha, ele encontra os 10 leprosos, que a Bíblia diz que clamam, Luiz, a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que o Senhor cura os 10. Quem lembra do episódio, diga amém. 10 são curados, apenas um volta para agradecer, mas os 10 são curados. Quando Jesus ele cura aqueles homens, é muito provável que aquela cidade ela entra em polvorosa, aquele povo fica impactado. Eu fico imaginando que esses 10 homens são de 10 famílias diferentes, e essas 10 famílias, quando vêm esses homens voltando para casa, Andressa, totalmente limpos, curados, purificados, essas famílias também são impactadas. Se não fosse apenas um impacto para a família, nós precisamos também lembrar que esses homens, antes de voltar para a família, eles precisavam, Jonathan, eles precisavam passar pelo sacerdote. O sacerdote tinha que fazer uma avaliação minuciosa no organismo desses homens para ver se tinha algum vestígio de lepra. É muito provável que esses homens tinham que se despir totalmente. E aquele sacerdote que deu para ele a direção que ele deveria sair da cidade, agora tem que dar direção para ele voltar para a cidade. Então aquele homem viu ele doente e agora vê ele curado. Então, além de trazer uma agitação na família, traz uma agitação no ambiente religioso. Os fariseus, eles ficam impactados com aquilo. E onde o fariseu fica impactado, os religiosos, as pessoas que andavam no templo também, os vizinhos. Então, quando Jesus chega naquela cidade, todo mundo sabe que alguma coisa de novo estava acontecendo. Alguns já viam ele como Messias, outros como um profeta, outros como um curandeiro, alguns como um agitador, outros como um revolucionário. Mas quando Jesus chega ali, ele traz diferença naquele lugar. Porque quando ele chega, ele traz diferença mesmo. Sim ou não, gente? Ele faz isso. Então, quando Jesus sai da cidade de Jericó, ok, Jesus passa então por Jericó e ele impacta a velha cidade de Jericó. Ele traz um impacto ali. E quando Jesus sai de Jericó, da velha Jericó, ele vai para a nova cidade de Jericó. Chegando na nova cidade de Jericó, já na entrada da cidade, ele começa a ouvir um clamor. E esse clamor de longe incomodava as pessoas e inclusive chamou a atenção de Jesus. Era um homem que bradava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E este homem começa a clamar incansavelmente até que Jesus manda trazê-lo. E quando trazem, este homem é chamado Bartimeu, o cego Bartimeu. Este homem era um mendigo que estava lançado às ruas de Jericó, e na entrada da nova cidade, então Jesus abre os olhos daquele cego, faz mais um milagre, e agora o impacto da velha cidade, que a informação já tinha chegado na nova, agora ele também traz o impacto na nova cidade. Todo mundo fica alvoroçado, porque de fato o que estavam falando dele era aquilo que acontecia mesmo. Por onde ele passava, pessoas eram transformadas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, dentro de todo esse contexto, onde os evangelhos falam pelo menos desses 2 milagres antes do encontro com Zaqueu, talvez outros foram acontecendo também, a cidade ela já estava com uma grande expectativa. E quando Ângela, a cidade estava com uma expectativa, Zaqueu, um cobrador de impostos, um publicano, um homem rejeitado pela sociedade por causa da sua condição de trabalho, também fica sabendo. Zaqueu ele não precisava de dinheiro, Zaqueu ele não precisava de cura, Zaqueu não precisava de autoridade, Zaqueu não precisava de reconhecimento. O que Zaqueu precisava era de uma alma curada, porque ele era totalmente marginalizado naquela sociedade. Quem era Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos. Ser um cobrador de impostos, um publicano, já era um problema. Por quê? Porque Israel, a nação de Israel, ela estava subjugada a Roma. Roma, quando venceu os gregos, quando os gregos tiveram que se submeter a Roma, ela começa a assumir todas as suas colônias, todas as cidades que pagavam impostos para os gregos, agora vão pagar aos romanos. E os romanos, eles eram muito truculentos. Quando eles assumiam o controle de uma cidade, sempre era debaixo, William, de espada, sempre era debaixo de guerra, de violência. E se este povo se submetesse, então eles deixavam o rei do povo vassalo. Ele não tinha poder de autoridade nenhuma, mas ele ficava ali só para controlar os ânimos, ele não decidia mais nada.
mas ele continuava no palácio. Eles colocavam um destacamento de milhares de soldados, dependendo da quantidade do povo, e o povo judeu era um povo complicado para os romanos, eles se levantavam constantemente. Eles colocavam então ali um destacamento de soldados e um governador. Nessa época, o rei vassalo era Herodes, o governador era Pilatos, e os romanos então eles dominavam todas as cidades, e os judeus precisavam pagar impostos. Como o judeu ele não se relacionava com o romano, porque o romano era um gentil, e mesmo que eles tivessem que se submeter, eles não queriam se submeter, Ivan. Então o romano pegava homens judeus, Ezequiel, trazia para perto deles e dizia: agora você vai cobrar o imposto em nosso nome. Então o publicano para o judeu, Elisiane, era pior do que um romano. O romano para ele já era complicado, ele já tinha ódio, tinha raiva. Quem está me entendendo, diga amém. Agora o publicano era pior do que o romano. Por quê? Porque ele estava roubando dos seus patrícios, dos seus irmãos, para entregar na mão do inimigo. Então eles eram literalmente rejeitados. Para você ter uma ideia, um publicano era proibido de entrar no templo. Ele era proibido de entrar no templo. Um publicano de forma alguma poderia ir no sábado, cultuar a Deus. Muito menos ele poderia ler a Torá. Ele era totalmente rejeitado e excluído da congregação dos santos. O judeu normalmente ele tinha o hábito de parar nas esquinas e ele fazer as suas orações altas para que todo mundo visse que ele estava orando e adorando ao Senhor. Por isso que Jesus fala: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e faz tua oração em secreto. Porque o judeu gostava de mostrar. Ele fala: para com isso, você é sepulcro caiado. Está tudo podre por dentro, querendo ficar bonito por fora. O judeu tinha esse hábito, Danilo, de fazer as suas orações nas esquinas. Se um publicano fosse encontrado numa esquina fazendo oração, o fariseu cuspia nele e poderia até trazer uma desavença, uma confusão e acabar em apedrejamento. Era muito comum o publicano, quando estava andando na rua e encontrava um judeu, o judeu cuspir nele. Muito comum. Eles eram ricos, eles tinham uma certa autoridade porque andavam com destacamentos de soldados próximos deles, mas eles eram totalmente rejeitados. Então agora eu apresentei o panorama de um judeu que tem a sua alma ferida, que nada adianta ter dinheiro se você não tem amor. Quem está me entendendo, diga amém. É verdade ou não é? De nada adianta o cara ter poder, mas ele não ter influência. Ele era conhecido pelos judeus, mas ele não era influente, pelo contrário, ele era odiado. E é muito provável, agora eu estou conjecturando, é muito provável, Diogo, que a sua alma estava enjoada, cansada de toda essa rejeição. E quando ele ouve falar de Jesus, esse homem encontra talvez no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, uma esperança para que as coisas começassem a ser mudadas. Porque antes de Jesus curar o cego Batimeu, antes de Jesus, Inês, purificar os 10 leprosos, a informação que provavelmente já tinha chegado ali é que Jesus ele comia com os pecadores na casa de Mateus, que um dos seus discípulos inclusive era um publicano e provavelmente conhecia Zaqueu. É muito provável que Zaqueu sabia que Jesus não tinha permitido que apedrejasse uma prostituta. Era muito provável que Zaqueu soubesse que Jesus ele não tinha problema em abraçar os leprosos que eram vistos como imundos pecadores. Então sim, ele tem uma expectativa no seu coração, Carol, de encontrar Jesus, talvez uma palavra de revelação, talvez apenas um abraço, já que ninguém dava atenção para ele, talvez apenas um olhar. Ele tinha talvez essa expectativa. E quando Jesus chega na sua cidade, a Bíblia diz que ele procura de toda forma ter um encontro com ele, ser visto por ele ou vê-lo. Ele tinha uma curiosidade, e nós só temos curiosidade por algo que é importante para nós, sim ou não? Até o fofoqueiro tem curiosidade por algo que é importante para ele, que é a vida dos outros, mas ele é curioso. Ele tinha essa expectativa, porém a Bíblia diz que ele tinha 3 problemas. O primeiro, era um publicano, era rejeitado. O segundo, ele era chefe dos publicanos, pior ainda. Além dele ser daqueles que cobravam imposto, ele era o chefe de todos que cobravam impostos. Terceiro, ele era baixinho. Então Zaqueu ele começa a procurar um lugar para poder ver Jesus. A multidão estava ali no caminho, e ele procurou num canto. O cara, quando via era Zaqueu, o cara fechava o buraco, não deixa chegar aqui. Aí ele ia para o outro lado. E quando ele tentava chegar, o cara falava: opa, é o Zaqueu. Empurrava ele, cuspia, chamava de imundo e fechava o espaço. E Zaqueu começa a não encontrar a possibilidade daquilo que seu coração desejava.
Então a Bíblia diz que ele sobe em uma figueira brava para ter este encontro com Jesus. O que Zaqueu queria? Viver transformação. Era o que ele precisava, era viver um processo de transformação. E talvez como Zaqueu, Adriano, existem pessoas que hoje estão dentro da igreja, que são filhos de Deus como ele era reconhecido, foi reconhecido por Jesus como um filho de Abraão. São pessoas que são filhos de Deus, mas que ainda existem áreas das suas vidas que precisam ser transformadas. Talvez pessoas precisam ter transformação no seu casamento. Talvez pessoas que precisam ter transformação na sua vida financeira. Talvez pessoas que têm que ter transformação no seu ministério. Talvez pessoas que têm que ter transformação no seu caráter. Eu penso que esse é um dos principais pontos que nós precisamos deixar Deus tocar em nossas vidas. Amém, queridos? E o que Zaqueu fez para ser transformado? O que ele fez não foi rápido, foi processual. E eu vou dividir nessa noite em 4 etapas. A primeira etapa para Zaqueu viver, Bruna, um processo de transformação. E eu e você precisamos entender isso e aplicar. Se queremos viver transformação, nós temos que caminhar dentro dessas 4 etapas de Zaqueu. Precisamos seguir o exemplo de Zaqueu. A primeira etapa de Zaqueu foi ele querer intensamente ter um encontro com Jesus. Diga comigo, desejo intenso. A primeira lição que eu aprendo deste homem, a primeira etapa que me leva a entender que Zaqueu encontrou aquilo que ele procurou no Senhor Jesus, é que ele teve sim esse desejo intenso de ter um encontro, de viver o processo. Ele foi intenso, ele procurou por aqui, não conseguiu, procurou por ali, não conseguiu, ele encontrou obstáculos no seu caminho, não conseguiu. O que ele fez, Renata? Subiu em uma árvore. A Bíblia diz que ele era baixinho, eu já fico imaginando, que ele poderia ser baixinho, barrigudinho, Porque se ele era um cara que tinha muito dinheiro, quando o cara tem muito dinheiro, às vezes o cara não cuida muito do físico, O cara está nem aí, o cara quer comer com força, É picanha, é Coca-Cola, é ou não é? Você pode olhar, todo barrigudinho é rico. Fala aí, eu recebo em nome de Jesus, Quanto maior for a barriga, maior é a poupança. Amém, Cleiton? O Cleiton gostou do negócio, hein? Nem que seja profético. Mas eu fico imaginando que, por causa da sua estatura, provavelmente ele teve dificuldade para subir naquela árvore. O Marcelo, coitado, está lascado, Está lascado, é magrinho, fortinho, Mas é magrinho. Eu acho que eu prefiro ficar magrinho, viu? Zaqueu, ele, provavelmente por conta da sua estatura, seus braços curtos, sua perna curta, ele teve dificuldade de subir naquela árvore. Mas ele não sucumbiu a isso, Diego. Ele ultrapassou o obstáculo. Isso revela o quê? Esse desejo intenso. Nós precisamos entender, Vanessa, que todo o processo de transformação vai ter algum tipo de situação para nos bloquear. Nós vamos encontrar obstáculos. Se você não encontrar obstáculos, significa que alguma coisa está errada. Quem aqui quando veio para Jesus, quando chegou e entregou sua vida para Jesus, parece que o negócio virou uma bagunça depois que decidiu por ele? Quem passou por isso? Levanta a mão. A grande maioria acontece isso. Parece que aparentemente está tudo bem. O cara entrega a vida para Jesus, o casamento vira um inferno, a vida financeira uma bagunça, perde o emprego, os filhos começam a dar problema. Por quê? Porque agora ele está num processo de transição. Maria e o inferno não quer que ele venha transicionar. Por isso, Natan, que ele encontra o obstáculo. Outra coisa, o obstáculo também tem um papel de nos provar para sermos aprovados. Procura te apresentar aprovado. Depois de aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, diz Paulo. Para sermos aprovados, primeiro teremos que passar pela provação, pela prova. Nós vamos ter que encontrar o obstáculo. E esse que é o ponto. Para que Zaqueu pudesse viver o processo que Cristo tinha na sua vida, ele se submeteu a ultrapassar o obstáculo da estatura, o obstáculo da rejeição, o obstáculo da multidão. E ele insistiu até conseguir enxergar o mestre. Ele foi além do que ele poderia. Esse é o ponto que eu e você precisamos. Se precisamos viver um processo de transformação, por exemplo, no casamento, não acha, meu irmão, que vai ser com uma oração. As pessoas, infelizmente, elas estão se enganando. Ela acha que, Mônica, ela vai passar por um processo de oração e o negócio vai mudar. Pastor, a oração tem poder? Ela tem poder, mas ela não vai agir na sua vida se você não agir primeiro. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? O cara não quer mudar nada na vida dele. Não quer mudar nada. Ele não quer deixar cachaça, ele não quer deixar droga, ele não quer deixar amante, ele não quer deixar imoralidade, mas quando o negócio aperta, ele quer uma oração.
Se você quer mudança, tem que ter intensidade no desejo dessa mudança. Quem está entendendo, diga amém. O que é essa intensidade? É parar, é mudar de fato. A mudança, antes de Deus gerar a mudança, eu tenho que querer viver a mudança. Se Zaqueu continuasse onde ele estava na casa dele, ele nunca teria sido encontrado por Jesus. E se ele não tivesse sido encontrado por Jesus, ele nunca teria sido impactado por Jesus. Amém, queridos? Nunca! Se ele ficasse na casa dele, tem gente que o cara é assim: se Deus aconteceu porque Deus permitiu. Não aconteceu porque Deus permitiu, aconteceu porque você pecou. Aconteceu porque você vacilou. Aconteceu porque você está longe. Aconteceu porque você está pisando na bola. Aconteceu porque você quebrou o princípio. Então para de colocar nas costas de Deus os teus problemas. Não, mas por que ele permitiu? Ele não permitiu, meu irmão, você buscou isso. Você atraiu o negócio para a tua vida. Então se posiciona e muda. Porque tolo é aquele que faz as mesmas coisas esperando ter resultados. Você age no teu casamento sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. E aí, irmão Zezinho, o cara acha que o casamento vai mudar com uma oração. Vai mudar com a campanha de 7 semanas. Você pode fazer 7, 14, 21 e até 70. Se você continuar tratando o teu marido do jeito que você trata, você vai continuar sendo tratada por ele do jeito que ele te trata. E o milagre? O milagre é disponível para aqueles que têm intensidade, desejo, vontade. Amém, queridos? Não tem mudança, não tem transformação, se não tiver preço e processo. Se não tiver preço e processo, não vai ter transformação. Tem que pagar o preço. Zaqueu pagou o preço. E qual foi o preço? Foi a intensidade, a insistência. Foi ultrapassar os seus obstáculos. Antes dele ser visto fisicamente por Jesus naquela figueira, quando o coração dele, Diogo, teve desejo, Flávia, de encontrar Jesus, ele foi visto pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Amém, queridos? Antes de ser visto fisicamente, ele foi visto espiritualmente. Segunda etapa desse processo de transformação de Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore, é visto por Jesus. Jesus manda ele descer e diz: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Se fosse você que fosse visto por Jesus e ele dissesse que ia jantar na sua casa, qual seria a sua resposta? Eu sei qual seria a resposta de algumas irmãs. Hoje não, porque a casa está bagunçada. Marca horário. Quando Jesus falasse: desce daí, Maria, que eu... Não a Maria do Márcio, tá? Não, é outra. Desce daí, Joana, Maria, que eu vou almoçar na sua casa. Não, hoje não, o senhor marca horário, porque as roupas estão tudo em cima da mesa. Recolhi, não deu tempo de dobrar. Hoje eu vou almoçar na sua casa, Antônia. Hoje não, tem louça da janta ainda que está lá. Às vezes a gente acha que Jesus, para entrar na nossa vida, tem que estar tudo bem. Não é? Não, eu vou me batizar, pastor, quando eu largar o cigarro. Pastor, que eu já ouvi disso. Pastor, eu vou me batizar, pastor, quando eu largar uns negócios que eu tenho na minha vida. Eu já fico sabendo que eu montei um monte de patifaria que você nunca vai largar se você não posicionar com ele. Não, pastor, eu vou para a igreja, pastor, eu prometo que eu vou. Mas eu preciso ainda deixar uns pecados. Entenda, enquanto você estiver enrolando, procrastinando, você não vai viver transformação. Se ele falou que vai entrar, Danilo, deixa ele entrar agora. Vai comigo no verso 6, vai lá no verso 6 comigo. Vai lá no verso 6 que nós lemos de Lucas 19. Diz o verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa. Então Zaqueu olhou para Jesus e gritou: hoje não, Senhor, a casa está uma bagunça. É isso que está na sua Bíblia? Ele enrolou Jesus? O que ele respondeu? Então, a resposta dele foi essa: então ele desceu rapidamente e recebeu o Senhor com... Ele não marcou para amanhã. Ele não falou mais tarde. Ele falou: não, Jesus, faz o seguinte, faz os milagres aí que eu vou correr lá avisar a mulher para ela colocar mais água no feijão. Vou matar um cordeirinho para receber o Senhor. Nada, meu irmão, ele levou Jesus do jeito que ele estava. Rápido. Sabe qual que é a segunda etapa? Vença a procrastinação. Tem muita gente, Valdir, que não vive transformação, porque ele é igual fazer dieta. Ele fala: mês que vem eu vou parar de fumar. Olha, eu prometo, 2021 eu não vou mais ver pornografia. Não, já está aqui, ó.
Não, não, ó, eu prometo, ó, de coração, mulher, a partir de segunda-feira nós vamos ter uma vida mais confortável. Olha, o mês que vem eu te prometo, a partir do mês que vem, uma segunda por mês eu vou te levar a jantar fora. E já logo na segunda, porque segunda o restaurante é tudo fechado. É safadeza já, né? Procrastinação. Fica dizendo para amanhã. Quem está me entendendo, diga amém. Quem quer viver mudança, quem quer viver transformação, desce rápido, muda rápido, age rápido, não deixa para amanhã, é agora, é agora. A Bíblia diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa na areia. É tolo. Preste atenção, ele constrói casa, ele constrói, mas do mesmo jeito que ele constrói, cai. Porque o que revela, Juliana, o resultado ou o alicerce do resultado não é a construção, é a tempestade. E quando a tempestade vem, vai ruindo. Então casar o cara casa, abrir empresa ele abre, fazer faculdade ele até começa, um negócio ele faz, um monte de coisa ele tem, resultado aparente ele tem. O que vai revelar se o casamento de fato tem alicerce é a tempestade no casamento. Quando o cara não tem alicerce, em 6 meses separa. O que vai revelar se a empresa tem estrutura em Cristo é quando vem o Covid. Aí quem tem fica firme, quem não tem se arrebenta. O que vai revelar se o cara tem alicerce financeiro é quando chega a crise, quando o arroz começa a custar 42 pila. Não sei se é isso. Tem muita gente que quer viver a transformação, mas ele não quer viver o processo. Ele quer que o negócio seja rápido. A primeira coisa é parar de enrolar. Quem quer viver transformação na sua vida, dá um glória a Deus. Faça hoje o que precisa ser feito hoje. Você acha que é o teu casamento que precisa mudar? Comece a orar pelo seu casamento hoje. É o seu filho? Está dando problema? Comece a dar atenção para o filho hoje. Não deixa para amanhã não, irmão. Somente quando fala de família, de casamento, de filho. É hoje. É agora. Você vai parar de fumar, para hoje. Entende que o cigarro não vai destruir só o teu pulmão, vai destruir talvez o caráter dos teus filhos. Você fuma maconha, ou você fuma cigarro, amanhã teu filho vai querer fumar maconha. Quem está me entendendo, diga amém. Os nossos filhos serão mais intensos do que nós. Então seja intenso com Deus. Se for intenso com Deus, eles vão ser mais intensos com Deus, amém, queridos? De uma coisa eu tenho certeza: os meus filhos irão mais longe do que eu estou indo. Por isso que o meu caminho é de retidão. Agora, se você fuma cigarro, teu filho vai fumar maconha. Se você bebe cerveja, teu filho vai beber cachaça. Não estou profetizando, eles vão viver esse caminho intenso. Então para, não só por você. Ah, pastor, eu acho que não tem problema para mim, não tem problema para você. Então olha o problema que vai ter para o teu filho. Se você é mulher que perde o controle por qualquer coisa, você não consegue descontrolar, não consegue regular as suas emoções só por causa do seu marido, que talvez vacila. Entenda o que você faz por causa dos teus filhos. Porque quanto mais descontrolada você é, pior seus filhos serão. Eles estão sendo criados nesse ambiente. Para, trava, pensa. E começa hoje. Se as pessoas fizessem hoje o que elas estão deixando para fazer amanhã, muitos dos problemas que elas estão enfrentando seria mudado. Mas o problema é que nós sempre vamos enrolando. Deus não vai poder fazer, Danilo, se eu e você não começarmos a fazer a nossa parte. Eu tenho certeza, quando eu conjecturo essa história, que quando Jesus falou para Zaqueu: desce daí que eu vou para a tua casa, deve ter dado um frio na barriga. Imagine se fosse você. Imagine quando Jesus fala para o cara que vai na casa dele. Eu acredito que ele deve ter ficado desconfortável. Mas ele não se enrolou. A Bíblia diz que ele desceu rapidamente. Foi só rápido que ele desceu? A Bíblia diz que ele desceu rapidamente com... Meu irmão, quando você tiver que fazer mudança, não faz de cara feia. Faz de cara feia, não. Vai consertar com a sogra. Conserta com a sogra com um sorriso no rosto. Pastor, aí não dá, pastor. Vence o Satanás e vai, meu irmão. Quer dizer, a sogra, quer dizer, o teu problema. Eu amo você, viu, sogra? Não é para você o recado, viu?
É para resolver com alegria. Tem gente que o cara é impactado pela palavra e ele vai, mas vai de cara feia. Pois é, né? Deus está confrontando, tem que mudar, eu vou lá. Meu irmão, não tem mudança nisso, você tem que ir com alegria. A Bíblia diz que ele desceu rapidamente com alegria. Por quê? Porque você recebeu uma direção dele, se a direção dele você vai fazer com alegria. Amém, queridos? Tem que ter alegria, tem que sorriso nos lábios. Começar já. O processo mudou, a atmosfera mudou. Amém, queridos? É isso, você tem que consertar, conserta rápido. Tem que arrumar, arruma rápido. Tem que fazer, faça com alegria. Tem que dar atenção, dê com alegria. Não adianta você perder para depois reclamar. O que tem de pai chorando na frente de juiz? Meritíssimo, tenha misericórdia do meu filho. Se o cara tivesse chorado na frente do filho, não precisava chorar na frente do juiz. Se o cara tivesse dado atenção para o filho em casa, não precisava ter dado atenção para o filho no presídio. Se a mãe tivesse dado atenção, carinho, afeto para a filha, dado direção para a filha dentro de casa, não precisava ter ido buscar a filha com o olho roxo, espancada pelo marido. Sabia que tem menina nova que está casando só para fugir do pai violento, da mãe que não dá atenção? Acontece muito isso. Se você tem algo que você tem sido conduzido por Deus a fazer, faça já. Terceira etapa, a Bíblia diz que Zaqueu desceu, foi para sua casa, entrou com Jesus. Jesus entra no seu ambiente familiar. As pessoas que estavam em volta, Diego, ficam indignadas. Começa um a cutucar o outro, fala: olha lá, não é o tal do Messias? Aí, ó, foi na casa do pecador. Olha, eu sou um santo, ele não foi na minha casa. Você é um homem bom, não foi? Foi lá na casa do Zaqueu, publicando. Sei lá esse Messias, estou conjecturando, tá, gente? Sei lá esse Messias, hein? Esquisito, só anda com gente ruim. O povo começou a julgar Jesus entrar na casa de Zaqueu, sem entender que ele veio para os doentes e não para os sãos. Quem está me entendendo, diga amém. Ele veio para o doente. Então, quando Zaqueu vê aquele episódio das pessoas confrontando, indignadas com a presença de Jesus na casa dele, a Bíblia diz que Zaqueu se levanta. E eu fico imaginando, provavelmente ele já estava em volta da mesa. Não sei se fazia 10, 15, 20 minutos, meia hora que ele estava ali, Bruna. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele se levantou e falou: mestre, por favor, Rabi, deixa eu falar uma coisa. Fala, Zaqueu. Ele falou: bom, se eu roubei alguém, se eu dei prejuízo para alguém, hoje eu vou restituir 4 vezes mais. Aqui nós encontramos a base bíblica para o processo de conserto que eu falo tanto na igreja. Zaqueu era um publicano que provavelmente ele era injusto e corrupto nos seus impostos, provavelmente. Ele ia restituir 4 vezes porque ele ficou bonzinho? Não, Márcio, porque era a lei. Quem está me entendendo, diga amém. A lei dizia que tinha que ser restituída 4 vezes mais quando fosse enganado. Essa é a lei, Ezequiel. Quando Jesus entra na casa dele, foi tão intenso, irmã Isabel, aquele encontro dele com Jesus, que não foi apenas um encontro físico, mas foi um encontro espiritual. Foi tão impactante aquele encontro com Jesus, que Zaqueu, ele diz: eu vou devolver para quem eu roubei. Esse negócio do cara aceita Jesus, mas não quer arrumar as coisas, está tudo errado. O cara quer viver conserto, quer viver transformação no casamento, mas ele não tem coragem de olhar nos olhos da esposa e pedir perdão pela vez que ele agrediu, que ele falou, que ele foi duro. E o que é maravilhoso, irmã Edna, é que quando nós vivemos, quando estamos dispostos a viver a transformação, Deus vai colocando no nosso caminho aquele que a gente tem que consertar. Se você encontrar com uma pessoa que você tinha uma pendência lá atrás, tenha certeza, não fica pensando: será que é Deus? Não, é Ele, tenha certeza. Você encontrou aquele que você devia, não atravessa a rua. Sabe aquele cara que você devia quando você não era crente? Você não era crente, você devia para ele. Quando você encontrar, é Deus que colocou ele no teu caminho para você pagar. Não continue sendo trambiqueiro. Brincadeira, vamos voltar aqui. Volta lá. Não tem dinheiro hoje, mas dá um abraço e fala: meu irmão, estou te devendo, vou te pagar. Pode acontecer do cara ser misericórdia e falar: meu irmão, está tudo em paz, não precisa me pagar. Ou pode ser que o cara fala: não, vê lá o que você quer fazer. Então resolve. Tudo precisa ser vivido, Rodrigo, no processo do conserto. Tudo que eu e você temos de pendência, nós vamos ter que pagar essa fatura. Ela está na pendência. E fatura de cartão que você não paga, vira o quê? Bola de neve de juros, sim ou não? O negócio vai piorando. Por isso que eu ensino tanto isso. Volta lá atrás e arruma.
Agora nós só vamos ter essa intensidade de conserto, de vontade de consertar, quando a gente tem um encontro real com Ele. Rapidamente, para a gente poder encerrar. Como que a gente tem a evidência que nós fomos salvos em Cristo? Quando somos salvos em Cristo, qual que é o primeiro elemento nosso que é impactado por Jesus dos três? Qual é? Espírito. Somos tricotômios, corpo, alma. O primeiro elemento, quando o cara recebe Jesus como Salvador, quando ele entrega sua vida para Jesus, onde vem uma família inteira, se não me engano, 5, 6 pessoas de uma família entregaram para Jesus, mais uns 2 ou 3. Foi um culto maravilhoso hoje pela manhã. Dá uma glória a Deus por isso. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, pastora Neia, genuinamente, a primeira coisa que acontece, Emílio, é o espírito dela, Miguel, ser vivificado em Cristo. O espírito que estava adormecido, ele passa a ter vida. Amém, queridos? Esse é o primeiro elemento. E quais são as evidências que o cara nasceu de novo? Quais são as evidências que o espírito dele passou a ter vida novamente? A primeira evidência, rapidamente, a primeira evidência é que quando ele recebe o Espírito Santo na vida dele, ele começa a amar ser confrontado pelos seus pecados. Não é que ele deixou o pecado, Andréia, mas ele começa a ser confrontado. O que antes, Léo, não incomodava ele, agora incomoda. O cara passava na rua, estava na rua dirigindo, passava a mulher, ele olhava e falou, oh! Agora ele pode até fazer, mas quando ele faz, o Espírito Santo fala, tá, tem certeza disso? Porque agora o Espírito Santo habita aqui dentro. Quem está entendendo, diga amém. O cara recebia um videozinho esquisito no antes, ele gostava. Quando ele recebe agora, ele pode até assistir, mas ele já assistiu com aquela consciência pesada. Esse é o Espírito Santo que está confrontando ele do pecado. Pastor, eu sou cristão. Glória a Deus. Tem Cristo na tua vida? Tem. Se incomoda com o pecado? Não. Então, meu irmão, você não é convertido, você é convencido só. Quem converte ou quem recebe Jesus, no mínimo tem que ser confrontado do seu pecado. Se os seus pecados não são confrontados aí no seu espírito, está esquisito esse negócio. Segunda evidência, Tião, que nós temos de uma pessoa que nasceu de novo. Quando ele nasce de novo, ele começa a ter fome, começa a ter sede de Deus. Eu não consigo entender um cara que ele entrega a vida para Jesus e ele não consegue voltar para a igreja. Ele fez por emoção, Danilão. Né? Foi apenas emoção. O cara aceitou Jesus no domingo e o cara fica 1 ano de novo para voltar, não é. Quando você se apaixona, você quer estar todo dia com aquela pessoa que apaixonou, sim ou não? É verdade ou não é, Luciano? O Luciano é assim. Ei, todo dia, se deixar, manhã, tarde e noite, né? Todo dia. Por quê? Porque agora você foi impactado. Agora os teus olhos foram abertos para aquilo. Quando o cara conhece a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele, ele pode não entender o que ele lê na Bíblia num primeiro momento, ele pode não saber orar, ele pode algumas coisas no culto para ele, às vezes serem diferentes do que ele está acostumado, mas ele quer estar lá. Sabe quando eu vejo que o cara recebeu Jesus de fato? Quando o cara começa, o cara vem na quarta, o cara vem no domingo, o cara quer vir na EVC, o cara vem no culto das crianças, vem no culto de jovens, e o cara está aqui. Ô pastor, que vontade de estar aqui, eu quero estar aqui, eu gosto de estar aqui, eu estou impactado por isso. Aí eu vejo que o cara nasceu de novo. Terceira evidência que o Espírito Santo está habitando no cara, quando ele recebe Jesus como Salvador, ele começa, Vanessa, a abrir a Escritura Sagrada, e a palavra que ele lia, ele não entendia, agora ele começa a entender, porque o Espírito Santo começa a revelar para ele. Antes ele vinha no culto, Luiz, ele ouvia a mensagem, mas aquela mensagem não alimentava. De repente, Flávio, ele começa a ser impactado por ela. Por quê? Porque o Espírito Santo está convergindo nele a palavra. Amém, queridos? E a quarta e última evidência, quando você tem o Espírito Santo em tua vida, quando você teve esse encontro real com ele, você começa a decidir arrumar as coisas que estavam erradas. Foi tão impactante o encontro de Zaqueu com Jesus, que ele levanta e fala, se eu devo para alguém, eu vou devolver, e metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Ou seja, eu estou vivendo o processo de transformação. Amém, queridos? Pastor, eu não tenho desejo de mudança, eu não tenho desejo de conserto, eu não tenho confronto de pecado. Então te entrega de volta para ele, porque a primeira vez provavelmente isso não aconteceu. Vamos ficar de pé, queridos. E a quarta e última etapa, enquanto você levanta. Quando Jesus entra na tua vida, o negócio é tão intenso, que as suas escolhas, elas são evidentes, ao nível de revelar resultados. Como assim, pastor? A escolha de Zaqueu foi tão intensa em ter Jesus na vida dele, Ivan, que quando ele se levantou e disse,
eu vou entregar metade que eu tenho aos pobres e restituir 4 vezes quem eu enganei. Jesus olha para ele e fala: hoje entrou salvação na sua casa. As escolhas dele geraram resultados nele. Pastor, salvação é pela graça e não por obras, mas essa salvação que Jesus está falando aqui, ela vem de uma raiz de vida plena. Quando ele decide consertar, restituir, Jesus fala: hoje entrou plenitude na tua vida, Zaqueu. Hoje de fato você começa o processo de transformação genuína. Passaram-se quase 2000 anos, linda, e nós estamos falando dele. Ele deixou um legado, sim ou não? Se você decidir viver o processo pleno de transformação na sua vida, o resultado, Emerson, não vai ser só para você. O resultado vai ser para os teus filhos, para os teus netos e para os teus bisnetos. As tuas escolhas vão impactar a tua casa. É o que eu olho hoje para trás e eu digo para minha mãe: eu louvo a Deus porque Jesus um dia alcançou um homem chamado Olívio Desplanches, meu avô.